Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo de vegetais, hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre os vegetais sem flores e sem sementes, briófitas e pteridófitas. Vamos chamar aqui o nosso slide para nós acompanharmos a nossa visão desses seres vivos. Pois bem, quem são esses seres vivos? Briófitas e pteridófitas. Quais são as suas características? Lembrando a vocês que os grupos vegetais são 4. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nós faremos estudos agora sobre esses 2 grupos de vegetais. Vamos lá? Quem são as briófitas? São os conhecidos musgos, o lodo, lodinho, como queiram. E as pteridófitas são os seres vivos, principalmente aí as samambaias e as avencas, que estão mais perto de nós. Quais são as características das briófitas? São vegetais que não têm vasos condutores, daí elas serem chamadas de vegetais avasculares. São vegetais sem flores e sementes, antes nós chamamos eles de vegetais criptógamos. São vegetais, por não ter vasos condutores, eles não têm raízes, caules e folhas verdadeiras, mas eles são chamados de estruturas muito semelhantes às raiz, caule e folha, chamado de rizóides, cauloides e filóides. O musgo, também conhecido como lodinho, habitam principalmente essas regiões úmidas, nas beiras de rios, nas beiras de córregos e também próximo de nós. Somente você tem aí um local bastante úmido, sombreado, ali é que cresce musgo, o famoso lodinho, ou lodo, como queiram falar. Esses vegetais, eles têm o tamanho deles são muito pequenos, em torno aí de 1 a 3 milímetros de tamanho, onde eles são separados em grupos de sexos separados. Então, nós vamos ter a estrutura feminina e a estrutura masculina. Lembrando vocês aqui, falando a vocês, que a estrutura feminina, ela apresenta uma estrutura reprodutora, onde vai produzir esporos. Então, vamos ver aqui. Essa parte duradoura que realiza a fotossíntese no musgo, ela é chamada de gametófito. Ela é uma estrutura haploide. Daqui a pouco nós vamos ver por quê. E essa estrutura, onde vai produzir o esporo, é chamado de esporófito. Nós vamos colocar na nossa cabecinha o seguinte: gametófito é o local onde se produz gametas. Então, o vegetal ele produz gameta masculino e gameta feminino. São nessas estruturas. Então, o gametófito feminino produz o gameta feminino. O gametófito masculino produz o gameta masculino. E o esporófito, como o próprio nome diz, o esporófito é uma estrutura que produz esporos. E, diferentemente dos animais, nos animais os gametas são produzidos por meiose. Nos vegetais, a meiose ela vai servir para produzir esporos. Vamos ver como é que é o ciclo. Aqui nós temos uma estrutura feminina. Por que eu sei que é feminina? Porque tem essa estrutura do esporófito. Esse esporófito, ali na sua ponta, nós temos uma estrutura chamada de cápsula, que é o chamado famoso esporângio, que é uma estrutura que vai produzir o esporo por meiose. Então, dentro dessa estrutura, vai acontecer a divisão por meiose, onde vai produzir os esporos. Esses esporos vai cair numa região bastante úmida, que dê condição de sobrevivência, e vai produzir, de acordo com a sua estrutura genética, vai produzir o gametófito feminino e o gametófito masculino. O que esses gametófitos vão fazer? O gametófito masculino vai produzir o seu gameta, que é o anterozoide. Ele é uma estrutura flagelada, muito semelhante ao espermatozoide. Só que para ele se locomover até o gametófito feminino, ele vai precisar de água.
Daí esses seres vivos serem altamente da água para a reprodução. Todos os vegetais dependem da água para a nutrição. Tá? E a água, nesse caso aqui, além da nutrição, ela vai servir também para auxiliar na reprodução. Vai funcionar como substrato para carrear o gameta masculino até a parte feminina, aonde está o gameta feminino. Então, vamos lá na parte feminina. Lá na parte feminina, nós temos uma estrutura chamada de arquegônio. E dentro do arquegônio vai estar o gameta feminino, que é a oosfera. Aí, bom, né? Uniu gameta masculino com gameta feminino, vai formar o zigoto. Aqui é uma estrutura 2N. Lembrando a vocês que o esporo é haploide, N. Ele vai formar os gametófitos N. Então, isso aqui são estruturas duradouras do vegetal, nas briófitas. E detalhe, somente as briófitas apresentam o seu gametófito fotossintetizante, que é a parte duradoura do vegetal. Uma vez ocorrido a fecundação, formou o zigoto, esse zigoto vai formar o esporófito, ele vai se desenvolver, e este arquegônio desenvolvido, ele vai formar justamente aqui a haste, né? Então, aqui o zigoto vai se desenvolver, formar o esporófito e vai começar todo o processo. Então, fazendo aqui um breve resumo sobre as briófitas, que isso aqui é assunto que se cobra no vestibular, que se cobra em Enem, e que nós temos que saber. O esporófito é dependente do gametófito. Por que ele é dependente? Porque o gametófito vai nutrir o esporófito, porque é nele que estão as estruturas que vão absorver água e sais minerais para essa estrutura vegetal. A água é determinante para a reprodução e nutrição vegetal. Então, tanto para a reprodução e nutrição vegetal, vai se depender da água. Então, a água aqui é muito importante. Então, na falta d'água, nós não vamos ter a perpetuação da espécie desse grupo vegetal. E também, uma característica que é própria somente das briófitas é a ausência de vasos condutores de seivas, que faz com que o transporte de seivas seja feito de célula por célula, de um processo biológico chamado de osmose. Então, a água é absorvida pelo rizóide, cauloide, filóide, então vai passando de célula por célula. Esses seres vivos não têm vasos condutores de seiva. Vamos falar do outro grupo de vegetais, as pteridófitas. As pteridófitas são vegetais vasculares. Por que elas são chamadas de vasculares ou também chamadas de traqueófitas? Porque elas já vão apresentar vasos condutores de seiva. Eles também, como as briófitas, são vegetais sem flores e semente. Então, isso aqui é uma característica comum tanto à briófita quanto à pteridófita. São seres vivos que não produzem flores nem semente. Antes nós usávamos esse termo de criptógamas. Como ela já apresenta vasos condutores de seiva, raiz, caule e folha, seres vivos já apresentam estruturas nutritivas do vegetal verdadeiras, semelhantes aos vegetais maiores. Quem são as pteridófitas dentro do nosso meio? As mais conhecidas samambaias, que praticamente habitam aí todas as nossas regiões de matas ciliares, muitas vezes nós utilizamos elas como ornamentos em nossas casas, tá? Outra também são as avencas, ela tem aquela folhazinha semelhante a um coraçãozinho, então é um vegetal também que pertence ao grupo das pteridófitas. Outra também muito conhecida, porque dela se retirava, hoje não retiram mais, que é o famoso xaxim, que é o samambaiaçu. Tá? O samambaiaçu ele tem uma semelhança muito com as palmeiras, mas as estruturas são bastante diferenciadas. O que nós vamos destacar na samambaia? Quando uma samambaia entra na sua fase reprodutiva, ela forma essas estruturas debaixo da folha. Muitas vezes, pessoas que não têm conhecimento vão achar que essas estruturas são algum tipo de doença que está acontecendo no vegetal, mas não é.
Isso aqui são justamente a estrutura reprodutora do vegetal, que são chamados de soros. Aqui é que vai acontecer o processo de formação de esporos. Como ocorre a reprodução? Agora, diferentemente das briófitas, a estrutura fotossintetizante não é o gametófito, é o esporófito. Por que esporófito? É a estrutura que vai produzir esporos. Ele é uma estrutura diploide, tá? E lá naquela estrutura que nós vimos no slide anterior, que são soros, é aqui que vai produzir os esporos. Então, aqui nós temos os soros, que são os esporângios, e lá dentro é que vai acontecer a meiose, onde vai produzir os esporos. Aqui os esporos, eles vão cair numa região úmida e, detalhe, vai formar o gametófito. Detalhe, esse gametófito também ele é clorofilado, portanto, realiza fotossíntese. Ele é uma estrutura haploide, só que, diferentemente das briófitas, eles são juntos. Aqui nós vamos ter o gametófito masculino e o gametófito feminino. O gametófito masculino vai produzir o anterozoide e o gametófito feminino vai produzir a oosfera. Então, dentro do arquegônio, então, esse vegetal, para reproduzir, também depende da água, porque o anterozoide, ele é uma estrutura flagelada. Então, ele vai sair lá do anterídeo, que é a estrutura que produz o anterozoide, vai nadar até o arquegônio, onde vai estar a oosfera, onde vai acontecer a fecundação. Uniu a oosfera com o anterozoide, vai formar o zigoto. Desse zigoto, ele vai germinar, onde vai se formar o esporófito jovem. Esse esporófito jovem vai desenvolver, vai formar o brotinho, né? Muitos de vocês já viram aí em vasos que contém samambaia, uma pequena samambaia desenvolvendo. Então, ela veio deste processo de reprodução. E aí se começa tudo de novo, até a folha se tornar madura, ela vai produzir esporos, mas lembrando o detalhe para vocês, a água que também ela é importante no processo da reprodução e também do processo de nutrição vegetal. Então, vamos fazer o resumo das pteridófitas. Então, as pteridófitas é independente do gametófito, porque eles estão em estruturas separadas. Se um não tiver conta de sobrevivência, o outro não tem problema. Eles vão se desenvolver independentemente um do outro, mas depende do esporo do outro para ser formado. A água aqui ainda é determinante para a reprodução e nutrição vegetal. É uma característica que é semelhante às briófitas. E a presença de vasos condutores de seiva faz com que o transporte seja feito por tecidos especiais, chamado de xilema, que é os chamados vasos mais resistentes, que é o chamado lenho, vasos lenhosos, e o floema, que são os vasos que vão levar a seiva elaborada. São vasos mais finos que vai levar o produto da fotossíntese até as estruturas de reserva do vegetal. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos agora testar os nossos conhecimentos. Quais são os vegetais? O que são vegetais vasculares? São vegetais que apresentam vasos condutores de seiva. O que são? Quais são esses vasos condutores de seiva? Vamos lá, lembrando, xilema e floema, ou vasos lenhosos ou vasos liberianos. O que são vegetais criptóganos? Não usamos muito esse termo, mas pode aparecer aí em alguns livros e você vai ficar, mas o que é isso? São vegetais que não possuem órgãos reprodutores escondidos, ou seja, são vegetais destituídos de semente, porque não apresentam flores. Compare a reprodução de uma briófita, que é o musgo, com uma pteridófita, em relação à dependência da sua nutrição. Então, é aquela parte que nós falamos, a dependência da água, tá? Então, para a reprodução. Agora, como é que ele está falando com relação à dependência da sua nutrição? No caso do musgo, o esporófito é dependente do gametófito. Nas samambaias, não, eles são independentes. Caracterize um gametófito.
Alguns de vocês podem ser perguntados, o que é isso, gametófito? São estruturas haploides formadas a partir da germinação do esporo. Portanto, é a chamada fase assexuada do vegetal, porque se forma um ser vivo sem que haja fecundação. Então, nós chamamos essa fase gametofítica, tá? A partir da germinação do esporo, de fase assexuada. Então, podemos ter essa fase assexuada também chamada de fase gametofítica. E o que é o esporófito? O esporófito é uma estrutura diploide, semelhante às células com cromossomos pareados, formada a partir da fecundação. Então, se for perguntar para vocês assim, quem que vai ser formado a partir da fecundação dos gametas masculinos e femininos do vegetal? São justamente o esporófito. E é também chamada fase esporofítica, que é a fase do esporófito, também chamada de fase sexuada. Por que ele recebe esse nome de fase sexuada? Porque provém da fecundação entre os dois grupos de estruturas de seres vivos. Na reprodução do musgo, quem é a fase duradoura? A fase duradoura é aquela que realiza a fotossíntese. No caso do musgo, é a fase gametofítica. E, no caso, o que quer dizer fase duradoura de um vegetal? A fase duradoura é aquela que realiza a fotossíntese. Por que ela é importante? Porque está intimamente relacionada à nutrição do vegetal, ou seja, à fotossíntese. A fotossíntese é que vai produzir nutrientes para a sobrevivência desses vegetais. Na reprodução das samambaias, qual é a fase duradoura? E qual a relação entre elas? Então, respondendo à primeira pergunta, a fase duradoura é a esporofítica, porque é aquela que é formada pela raiz, caule e folha, aonde vai realizar a nutrição do vegetal. E é na folha que vai se realizar a fotossíntese. Em qual a relação entre essas duas fases? As duas fases se relacionam a partir da independência nutricional, porque ambas sendo capazes de realizar a fotossíntese, elas não dependem mais da nutrição uma da outra. Isso já pode ser considerado um processo de evolução entre um grupo e o outro vegetal. Ok? Então, pessoal, está aí um breve resuminho para vocês, comparando briófitas e pteridófitas no que se refere à reprodução, características e nutrição do vegetal. Tá? Então, até a próxima aula.